Nós passamos a vida adulta vestindo armaduras pesadas e muitas vezes invisíveis. Ao longo da semana que se encerrou, você precisou ser forte, talvez até mais forte do que suportaria ser. Precisou vestir couraças de ferro para suportar as pressões do seu ambiente de trabalho, as demandas inesgotáveis da sua casa, as palavras ásperas que ouviu e as decepções que teve de engolir em absoluto silêncio. Você lutou batalhas solitárias nos corredores da sua própria mente, batalhas que ninguém mais viu e pelas quais ninguém o aplaudiu. Você sorriu quando queria chorar e ofereceu ajuda quando, na verdade, era você quem precisava ser resgatado. Mas agora, o domingo declina. A luz do dia começa a ceder espaço para o anoitecer e, com ele, frequentemente vem aquele aperto silencioso no peito, aquela ansiedade muda que anuncia a chegada de mais uma segunda-feira. No entanto, este espaço sagrado em que você se encontra agora não é um campo de batalha, é um refúgio, é um oásis construído fora da linha do tempo das suas obrigações. Eu convido você, neste exato instante, a começar a desatar, uma a uma, as fivelas dessa sua armadura emocional. Não há do que se defender aqui. Deixe cair por terra o escudo da produtividade implacável. Desfaça-se da terrível necessidade de ter o controle sobre o amanhã e sobre todas as variáveis da sua existência. O peso das decisões difíceis que te aguardam na segunda-feira pode e deve ficar do lado de fora desta porta. Apenas por hoje, apenas durante estes preciosos minutos, você tem a permissão divina e absoluta para não ser a fortaleza de ninguém. Você pode ser simplesmente um filho repousando no colo daquele que o criou. Deixe que o silêncio desfaça a bagagem pesada da sua alma. O barulho do mundo lá fora, com suas exigências e urgências, não tem qualquer jurisdição sobre este momento. Você está seguro, você está guardado, você está exatamente onde deveria estar. A transição de um domingo para uma nova semana frequentemente carrega uma sombra silenciosa. É a profunda ansiedade do recomeço, a apreensão inevitável diante das agendas lotadas, dos prazos apertados, dos boletos que vencerão inevitavelmente, dos diagnósticos que aguardamos com o coração na mão e das conversas difíceis que não podemos mais adiar, por mais que tentemos. A vida adulta, por vezes, não soa como uma jornada poética, mas sim como um mar revolto onde somos forçados a remar duramente, mesmo quando os nossos braços já estão exaustos e a nossa vontade é de apenas soltar os remos. Há dias em que a sensação é de que estamos apenas sobrevivendo, apagando incêndios sucessivos, sem nunca chegar a um lugar de verdadeira paz. Mas, neste momento de quietude, ouça com os ouvidos do seu espírito as palavras antigas e poderosas registradas pelo profeta Isaías no capítulo 43, versículos 1 e 2. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Esta passagem, se lida com pressa, pode parecer apenas um consolo distante, mas ela não é um conto de fadas sobre uma vida isenta de problemas. Observe a brutal e maravilhosa honestidade do próprio Deus. Ele não diz se você passar pelas águas ou se por acaso você passar pelo fogo. Ele diz quando. Deus, na sua infinita sabedoria,
reconhece a dura realidade da nossa dor e da nossa condição humana. Ele sabe que a nova semana que desponta trará inevitavelmente as suas próprias chamas. Talvez essa chama se manifeste na forma de um ambiente corporativo hostil e competitivo, ou na dor aguda de uma crise silenciosa no seu casamento. Talvez seja aquela solidão angustiante que insiste em fazer companhia nas madrugadas insones, ou a frustração de um sonho que parece cada vez mais distante. Ele sabe perfeitamente que haverá rios profundos de incerteza tentando arrastar a sua paz e testar os limites da sua sanidade. O milagre supremo prometido aqui, portanto, não é a mágica ausência da tempestade, mas a garantia irrefutável da companhia inabalável durante cada segundo dela, a verdadeira coragem divina, aquela que transforma a nossa postura diante da vida, não é a ausência do frio na barriga ao olhar para os desafios da segunda-feira. A verdadeira coragem é olhar para as águas mais turbulentas desta nova semana e declarar, com a voz embargada, mas com a alma firme: eu não cruzarei este rio escuro sozinho. O meu Deus desce as águas comigo. A maturidade espiritual, lapidada pelas dores da vida, nos ensina que a fé não é um guarda-chuva frágil que tenta impedir a chuva de cair. A fé é a âncora pesada, cravada no fundo do oceano, que impede o nosso pequeno barco de virar e afundar quando a tempestade desaba com toda a sua fúria. E você precisa se lembrar, hoje, de quem você é. Você carrega em sua identidade o selo intransferível de propriedade do Criador do Universo. Ele o chama pelo seu nome, conhecendo cada cicatriz e cada medo secreto que você guarda. Você não é um número em uma planilha da sua empresa, você não é o saldo insuficiente da sua conta bancária e, principalmente, você não é definido pelos seus fracassos, tropeços ou pelas portas que se fecharam na última semana. Você é possessão exclusiva do Todo-Poderoso. Você é ouro sendo refinado na fornalha e não cinza sendo soprada pelo vento. E aquilo que pertence a Deus de forma tão íntima, as águas turvas deste mundo jamais terão permissão ou poder para afogar. Feche os seus olhos com suavidade, se ainda não o fez. Assuma fisicamente uma postura de quem, finalmente, desiste de carregar o mundo nas costas e entrega um fardo muito pesado nas mãos de alguém infinitamente mais forte e mais sábio. Vamos elevar os nossos pensamentos, orar com sinceridade e preparar o seu espírito, a sua mente e as suas emoções para a alvorada de amanhã. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, soberano inquestionável sobre o tempo e sobre todas as estações da nossa vida, neste momento de profunda quietude e rendição, nós nos apresentamos desarmados diante da Tua presença. Trazemos em nossas mãos estendidas e vazias as horas e os dias da semana que está prestes a nascer no horizonte. Pai de misericórdia, nós Te entregamos agora mesmo a ansiedade crônica que aperta o nosso peito ao pensar nas obrigações do dia de amanhã. Há compromissos na nossa agenda que nos assustam, Senhor. Há responsabilidades pesadas que muitas vezes parecem infinitamente maiores do que a nossa fragilizada capacidade de suportar. Por favor, aproxima-te agora e recolhe de nossas mãos trêmulas e cansadas a nossa longa e silenciosa lista de medos. Nós Te entregamos integralmente a nossa vida financeira, os nossos projetos e o nosso sustento, sabendo com clareza que Tu és o nosso Jeová Jirê, o provedor que nunca falha. Nós Te entregamos as nossas relações familiares, os laços que muitas vezes se encontram desgastados, feridos pela incompreensão e pelo cansaço do dia a dia,
sabendo que Tu és o grande restaurador de lares e de corações, nós Te entregamos a nossa saúde física e mental, o nosso emprego, a atmosfera do nosso local de trabalho e todas as decisões críticas, grandes e pequenas, que precisaremos tomar nos próximos dias. Derrama, Pai amado, sobre este Teu Filho, sobre esta Tua Filha que me escuta e acompanha estas palavras agora, uma porção nova, fresca e abundante de coragem. Não a coragem arrogante dos que confiam apenas em seus próprios méritos, na sua própria força ou na sua inteligência, mas a coragem mansa, inabalável e serena daqueles que sabem exatamente quem vai caminhando à sua frente, abrindo os caminhos. Quebra, pelo Teu poder, o ciclo paralisante do pavor noturno que rouba o sono. Silencia, com a Tua voz de trovão e de amor, as vozes mentirosas do desânimo que sussurram insistentemente que a próxima semana será apenas mais uma repetição cansativa de derrotas e frustrações antigas. Sopra um vento revigorante de novidade, de esperança e de vida sobre o espírito desta pessoa, que ela sinta, neste exato segundo, enquanto o ar entra em seus pulmões, o calor acolhedor do Teu Espírito Santo envolvendo os seus ombros, protegendo a sua mente como um escudo e cobrindo a sua vida como um manto sagrado de proteção. Se as águas das circunstâncias subirem e ameaçarem transbordar nos próximos dias, sê Tu o nosso fôlego e o nosso resgate. Se o fogo da provação aquecer além do suportável, sê Tu o nosso escudo e o nosso refrigério. Que o amanhecer luminoso de segunda-feira seja encarado por nós não como um fardo a ser arrastado, mas como um terreno fértil de oportunidades e de milagres, onde a Tua graça será a nossa única e verdadeira bandeira. Que os nossos passos sejam guiados pela Tua luz. Em nome de Jesus, o Autor e Consumador da nossa fé. Respire profunda e lentamente. Deixe o ar preencher cada espaço vazio dentro de você e, ao expirar, libere as tensões acumuladas nos ombros e no pescoço. Sinta a paz se estabelecendo, sólida e real, no centro do seu peito. A semana inteira já está entregue no altar. O controle ilusório já não é mais seu, ele pertence ao Mestre. E reconhecer isso é a mais profunda forma de libertação. Deixe que as próximas verdades desçam da sua mente racional e ecoem no fundo do seu coração, tornando-se a sua nova realidade. Apenas escute o som destas palavras, respire no ritmo delas e aproprie-se de cada uma como se fossem escritas exclusivamente para a sua história. Eu declaro que não caminharei sozinho pelas manhãs frias e cheias de desafios que virão, pois a presença me acompanha. A graça abundante de Deus me precede, vai adiante dos meus passos, endireitando os caminhos tortuosos e abrindo portas onde eu só enxergava muros intransponíveis. Eu entendo e aceito que o meu valor fundamental não está atrelado à minha produtividade, ao que eu realizo ou ao que os outros pensam de mim, mas sim enraizado na minha eterna filiação divina. Nenhuma surpresa que esta semana traga, por mais inesperada que seja para mim, surpreenderá o meu Senhor, pois Ele já habitava no meu amanhã antes mesmo de eu chegar lá. As águas escuras das tribulações não têm qualquer permissão, autoridade ou poder para me afogar. Eu escolho, de forma consciente e deliberada, deixar para trás todas as falhas, medos e erros de ontem. Eu não sou o meu passado. Eu aceito e bebo da misericórdia divina que, fielmente, se renovará ao despontar do sol de amanhã. O meu espírito, que antes estava abatido,
agora está forte e alinhado com o céu. A minha mente, que antes vagava ansiosa, agora está guardada pela paz que excede todo o entendimento. A minha casa, o meu refúgio e os meus entes queridos estão protegidos debaixo das asas do Altíssimo. Eu abandono a fragilidade do medo e me revisto com a coragem inquebrável daqueles que aprenderam a descansar e a confiar no Todo-Poderoso. A noite agora avança em silêncio e o nosso merecido tempo de repouso físico e mental se aproxima. O seu ser integral foi fortalecido. O tanque da sua alma, que você trouxe até aqui vazio, árido e ressecado pelas intensas lutas diárias, acaba de ser abundantemente preenchido pelas águas vivas, cristalinas e curadoras da presença de Deus. Receba, portanto, com o coração aberto, a mente serena e as mãos em sinal de gratidão, esta bênção poderosa e definitiva sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre cada um dos seus próximos dias. Que os seus pés toquem o chão da segunda-feira de manhã, não com o arrastar da exaustão, mas com a firmeza inabalável de quem caminha consciente de que está pisando sobre a rocha eterna. Que os seus olhos sejam purificados e tenham a clareza e a profundidade do céu, para que você seja capaz de enxergar oportunidades preciosas de amar, de servir e de ser luz brilhante, mesmo nos ambientes onde imperar a mais espessa escuridão. Que as suas mãos sejam imensamente produtivas, operosas e abençoadas, não movidas pela engrenagem do desespero ou da ambição vazia, mas como um transbordar natural e belo do seu propósito divino nesta terra. E que o favor imerecido, a compaixão infinita e a graça salvadora de Cristo Jesus sejam como um campo de força espiritual, um escudo magnético e invisível ao seu redor, blindando os seus sentimentos e as suas emoções. Que essa proteção te acompanhe desde o instante sagrado em que você abrir os olhos amanhã de manhã, respirando o ar de um novo começo, até o sublime momento em que você, vitorioso sobre mais um dia, deitar novamente a sua cabeça neste mesmo travesseiro. Vá em paz para o abraço desta nova semana. Não vá com passos tímidos ou com o coração encolhido pelo medo. Vá de cabeça erguida, com os ombros relaxados e com a certeza inabalável e inegociável de que o autor da própria vida, o dono do seu tempo, já escreveu dias de vitória, de superação e de glória para você. Durma o sono dos justos, sob a sombra fresca e impenetrável do Onipotente, e que o sol de amanhã o encontre com o rosto sereno, o coração corajoso, a mente desperta e a fé inabalável. Que a paz governe a sua vida. Até o nosso próximo e abençoado encontro.